Que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na liturgia, nesta sexta-feira da sexta semana do tempo da Páscoa. E o que é que significa estar na sexta-feira da sexta semana da Páscoa? Significa dizer que nós estamos começando a novena de Pentecostes. Começamos a nossa preparação para a festa de Pentecostes. Ontem era o 40º dia do tempo da Páscoa, que significa Ascensão do Senhor. 10 dias para se completar o ciclo pascal. Portanto, se ontem faltavam 10 dias, hoje começa a faltar 9 dias. Portanto, começa-se a novena do Pentecostes. Com essa novena, nós nos colocamos naquela atitude de uma espera. É interessante que a vida humana, ela se completa no ventre materno em 9 meses. De alguma forma, nós sentimos um eco de vida nova, de vida que se forma, de vida que é acolhida em um ventre, quando nós olhamos para o aspecto de uma novena. Quando celebramos uma novena, evocamos todo esse sentido de vida que está sendo gerada. E interessante, o Evangelho também vai nos levar a pensar nisso, em vida que está sendo gerada, em vida que está sendo concebida. O Evangelho que a liturgia nos propõe nesta sexta-feira, primeiro dia da novena de Pentecostes, é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 16, versículos de 20 a 23. Sabemos que nós estamos no cenáculo, que nós estamos escutando Jesus no contexto da última ceia. Cenáculo que vai ser também, de acordo com o evangelista Lucas, o lugar onde o Espírito Santo será derramado na igreja. E você sabe que na solenidade de Pentecostes, a igreja canta uma chamada sequência. Lembra que nós cantamos a sequência da Páscoa? Eu dizia que a sequência da Páscoa nos faz pensar nas consequências que a Páscoa tem também na vida da gente. Da mesma forma, a festa de Pentecostes se conclui com uma sequência. Antes da escuta do Evangelho, todos nos colocamos de pé e cantamos: Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, Consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças, comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Que a cada dia a gente possa invocar o Espírito Santo com essa fórmula. Se é verdade que o tempo da Páscoa se prolonga durante toda a nossa vida, de agora em diante, portanto, significa dizer que a vida cristã tem uma forma pentecostal, tem a forma desse dom de Páscoa que se conclui no 50º dia, que tem a forma do Espírito Santo na vida da gente. É uma vida de quem agora carrega consigo o Espírito Santo. Os antigos diziam que nós somos pneumatóforos. Foro é um verbo que significa carregar. Lembra? São Cristóvão, Christophorus em latim, significa aquele que carrega Cristo. Pneumatóforo significa aquele que carrega o pneuma, que carrega o Espírito. Nós acabamos de recitar nessa sequência do Pentecostes, dizendo que o Espírito Santo é o doce hóspede da alma, é aquele que mora na nossa alma, não como um inquilino que a gente queira cobrar algum aluguel porque ele está lá, não, como um hóspede, oferecer a hospitalidade ao Espírito, como Abraão e Sara fizeram com aqueles 3 mensageiros em Mambré, os acolhe na sua tenda. E não é? E depois a carta aos Hebreus vai dizer que, olha, acolhendo pessoas estrangeiras, eles sem saber estavam recebendo anjos em sua casa, estavam recebendo uma presença divina. Nós já sabemos que nós carregamos essa presença divina e devemos desenvolver sempre e cada vez mais esse aspecto da hospitalidade, saber oferecer o melhor que nós temos a esse que é o hóspede da nossa alma, que é o Espírito Santo, dizer a ele que realmente se sinta em casa. Não é assim que a gente faz quando chega um hóspede na casa da gente?
gente mostra todos os cantos, ensina como é que ele se move na casa, se sinta como se você estivesse em casa. Na verdade, é o Espírito Santo que depois vai dizer pra gente, olha, sinta-se na sua casa. Porque nós somos a nossa própria casa e nem sempre nós habitamos em nós mesmos, né? Ficamos habitando fora, habitando no mundo, com o pensamento daqui, com o pensamento de lá, e abandonamos esse nosso próprio corpo. Muitas vezes eu sugiro a pessoas quando dizem assim, porque a minha cabeça fica vagando daqui, vagando de lá, eu fico pensando isso, aquilo na hora da oração, e com isso eu digo, olha, presta atenção. Quando você acontecer essas coisas, comece a prestar atenção no seu corpo. Leva a sua atenção para os seus pés, para a sua respiração. Eu duvido que você consiga ficar disperso se você entra em você mesmo. É só quando a gente está com a cabeça aqui, deixando os pensamentos fervilharem, é que a gente fica saltando de um lado para o outro. Quando a gente entra no corpo, a gente consegue estar no presente. A gente começa a ter presença e a sentir a presença. A presença de Deus que está em nós, que mora em nós, a presença de quem esteja ao nosso lado, que a gente precisa observar, acolher. Então, acolhamos o irmão, acolhamos a nós próprios e acolhamos a Deus presente no irmão e presente também dentro de cada uma e de cada um de nós. Minha amiga, meu amigo, o Evangelho de hoje, o Evangelho de João no capítulo 16, versículos de 20 a 23, nesse primeiro dia da novena do Pentecostes, nos diz o seguinte: disse Jesus aos seus discípulos, retoma os versículos do dia de ontem, né? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Jesus não ilude os seus discípulos, Jesus chama a atenção dos seus discípulos para o dom que eles recebem, mas para prestarem atenção também no mundo e sentirem as oposições. A gente não pode pensar que vamos conviver sempre com todos acolhendo a gente precisa ser realista. Jesus é realista, ele mostra a realidade para a gente, não é? Faz com que os discípulos percebam que pode haver alegria nos outros quando tem tristeza na gente, né? Não tem gente que às vezes é assim, né? Não consegue estar bem com o sucesso da gente. Se você tem aquela inveja, e aliás, podemos ser nós também, não é? Os invejosos. Dizem que a inveja é o único vício capital que a gente não confessa, não é? São Tomás de Aquino vai insistir justamente nisso, não é? Em que esse pecado que não faz a gente enxergar bem aquilo que pode a gente entender quando Jesus diz assim, tem um cisco no olho do outro, você enxerga, não é? Põe em alta luz, e tem uma trave no seu olho. E aí você fica, porque a trave no seu olho impede que você veja, a inveja, o não ver. E o não ver bem o outro, ou não ver o outro na luz justa, faz com que a gente também não se alegre com o bem do outro, ao contrário. Por isso que o São Paulo vai dizer no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios que o amor não é invejoso, o amor não se alegra com o mal do outro. Então o mundo vai se alegrar com as nossas dificuldades, com aquilo que não está bem em nós. Mas Jesus também nos alerta, não é por isso agora que o mundo vai desmoronar. A gente deve conhecer que existe esse mecanismo, que existe esse fenômeno, que a gente pode estar chorando e se lamentando e pode ter gente se alegrando, mas Jesus diz, vocês vão ficar tristes, mas a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. É claro que isso tem um impacto sobre a nossa psique, sobre a nossa alma, sobre o nosso pensamento, sobre a nossa mente, mas a gente não pode deixar se alagar na tristeza de modo tal que a gente não tenha energia suficiente para continuar a vida. Jesus, então, antes da sua morte, ele está na quinta-feira alertando os seus discípulos para o que vai acontecer na sexta, para o que vai ser o silêncio do sábado, mas alertando a alegria de vocês, a tristeza de vocês vai se transformar em alegria. E aí Jesus fala desta beleza que é o trabalho de parto. Beleza? Vocês que são mães é que sabem dessa belezura toda, né? Fala da dor do parto, não é? A gente sabe que parece que quando a mãe está no trabalho de parto, ela libera muita dopamina, que é uma substância que o próprio organismo produz para desenvolver também afetividade, laços, vínculos de amor, para que a mãezinha, não fique frustrada com tanta dor que teve ao trazer ao mundo uma criança, mas que seja no meio desse trabalho de parto, desenvolva também amor pela criança. Diz que depois que ela consegue parir a criança, trazer a criança à luz, ela se esquece daquele momento doloroso, porque vai sobrepor
sobrepor-se àquela energia de amor que foi desenvolvida também naquela hora do parto, naquela hora da dor. Por isso é que a gente precisa da presença do Espírito Santo nas horas das nossas tristezas, não é? Doce hóspede da alma, não é? No trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Pedir essa luz do Espírito Santo para que ele, que é amor de Deus, sobreponha esses momentos da nossa dificuldade e a gente supere momentos frustrantes da vida da gente e não conservemos a dor. Não é que a gente vai se esquecer, dizer, eu só levo daqui as coisas boas. Não, aquelas coisas que marcaram a gente vai carregar assim para a vida da gente inteira. Mas a gente vai conseguir olhar para aquilo com objetividade. Vamos olhar para aqueles momentos vendo assim, o que foi que eu aprendi com aquele momento de dor, de dificuldade, de desespero, de sofrimento, quando não fui bem acolhido ou quando fui criticado, o que foi que eu aprendi dessa experiência? Essas precisam ser experiências pedagógicas, as experiências de ensino e de aprendizagem para a vida da gente. E Jesus diz assim, a mulher quando deve dar à luz, ela fica angustiada, fica como que apertada, porque vai ser também a experiência que o filho vai fazer quando vai sair, porque dentro do ventre a criança tem espaço, um relativo espaço de movimento, mas na hora que ela tem que passar pelo útero, né, saído na hora do parto, é uma experiência em que a criança é apertada. Então, assim como a criança vai se sentir também apertada para poder sair na hora do parto, a mãe se sente também angustiada, apertada, estreitada, quase que já vivendo a solidariedade com aquilo que o filhinho vai sofrer ao passar pelo parto para entrar no mundo, para fazer a sua partida e entrar realmente aqui no mundo em um ambiente de muito mais espaço. Então a criança que vive esse momento de angústia, quase como que de morte, não é, que é a hora do parto, não é, e do medo e do aperto de poder passar pelo parto, aquela hora tão estreitazinha. Aí depois quando ele sai, ele vê que ele vai sentir que ele está numa área bem mais ampla do que aquela que era o ventre da sua mãezinha. Então, às vezes, as dificuldades, os momentos difíceis são horas de parto. A gente está passando por momentos de angústia, por momentos de aperto, mas não nos esqueçamos que em sendo um parto, aquilo é um canal apertado que nós estamos passando, sim, porém vamos entrar em uma área, podemos entrar numa área muito mais ampla, muito mais cheia de vida. É o que acontece com a gente. Aí continua aqui Jesus dizendo, né, que a mãe sofre essa angústia porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de ter trazido ao mundo um homem. Que coisa boa a gente poder entrar nessa alegria de uma vida que se renova. O que hoje eu quero desejar para você e para mim é que a gente saiba passar pelas tristezas, pelas angústias e pelas dificuldades. Elas não devem sumir da vida da gente. Elas devem realmente nos conduzir a uma vida nova. Que a gente tenha energia suficiente para poder passar pelos apertos do dia a dia com um olhar de esperança que tem vida diante de nós. E Jesus diz aos seus discípulos ali no cenáculo, poucas horas antes da sua morte, Jesus está dizendo estas coisas. Também vós agora vos sentis tristes. Jesus sabe identificar o sentimento que os seus discípulos estão vivendo. Mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Vai ser o encontro de Jesus com seus discípulos depois da ressurreição. De fato, os discípulos vão ficar alegres ao ver Jesus. Aliás, tem uma antífona que a gente canta durante todo esse tempo pascal, que é assim: os discípulos ficaram muito alegres, aleluia, aleluia. Os discípulos ficaram muito alegres, aleluia, aleluia. Ao verem o Senhor ressuscitado, aleluia, aleluia. Jesus disse, pais a vós, não tenhais medo, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os discípulos ficaram muito alegres, aleluia,
Aleluia. Então é isso que Jesus disse: depois vocês vão me ver e a alegria de vocês ninguém mais vai poder tirar. Senhor Jesus, nós te queremos pedir essa graça nesse primeiro dia da novena de Pentecostes, de termos essa alegria que nós só podemos ter em Ti. Como diz o apóstolo Paulo na carta a Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Que nós nos alegremos em Ti, Senhor Jesus. Que a gente não pense que a alegria da gente está na conta que tem no banco, ou no dinheiro, ou que a alegria da gente pode estar até no trabalho que a gente tem, porque às vezes pode faltar o trabalho, pode faltar o dinheiro, pode até faltar o pão, Jesus. E não é bom que falte o pão na mesa de ninguém, nem o trabalho para ninguém. Mas quando nós estamos em Ti, até aí a gente vai encontrar força para lutar por direitos, para querer uma vida nova, para lutar por causas que são empenhativas da vida da gente, que pode até trazer sofrimento para a gente, mas o coração da gente se dilata, assim como na hora do parto, a mulher vai se dilatando sempre cada vez mais para que uma criança possa vir ao mundo. Ajuda-nos a perceber que o fogo do Espírito Santo, que o calor do Espírito Santo, é esse calor que dilata a gente, porque como sabemos na química, na física, o calor dilata os corpos. Dá-nos a graça do Teu Espírito que faz dilatar o nosso coração para a gente enfrentar as muitas dificuldades. Esse calor que possa dilatar a nossa mente não seja uma mente apertada, tacanha, que não faça a gente ver e entender bem as coisas. Traz-nos o fogo do Teu Espírito e que esse fogo do Teu Espírito dilate os nossos olhos, dilate a nossa visão, de forma que a gente não veja somente as coisas de uma forma reduzida, pensando apenas nesse mundo, mas que tenhamos uma visão ampla, uma visão do eterno, uma visão que é de Ti mesmo. Ajuda-nos com esta graça desse fogo que vem de Ti. É o que nós te pedimos neste dia de Pentecostes. Senhor Jesus, na Tua conversa hoje com os discípulos no cenáculo, antes da Tua morte, Tu dizias para eles e dizes para nós que estamos nos preparando para o Pentecostes, Tu nos dizes: naquele dia não me perguntareis mais nada. Sim, foi assim também que os Teus discípulos fizeram. Depois que Te viram ressuscitado, não tinham muito o que perguntar, porque o coração deles tinha um conhecimento, tinha uma certeza que eras Tu que estavas presente no meio deles. Senhor Jesus, dá-nos também Te reconhecer presente na nossa vida, no nosso dia a dia, em pequenos sinais, em pequenos gestos, em pequenas palavras, que sejamos capazes de perceber a Tua presença, mas isso só será possível se nós tivermos o dom do Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu Espírito, que é esclarecimento, que é luz e que traz paz às nossas vidas. Minha amiga, meu amigo, sobre Ti que acompanha essa nossa live, essa nossa transmissão neste momento, eu quero invocar a bênção de Deus. O Senhor esteja acima de Ti para Te proteger, à Tua frente para Te guiar, atrás de Ti para Te defender, do Teu lado para Te acompanhar, dentro de Ti para Te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre Ti e permaneça para sempre. Amém. Gente querida, um abraço grande para quem vai assistir essa nossa live depois da sua transmissão, mas para quem também está nos acompanhando agora, nesse momento. Odalé, um abraço grande para você aqui na Suíça, acompanhando a nossa live, mas um abraço aí para quem está aí no Brasil, acompanhando a gente aí no meio da madrugada brasileira. Leilan Cerqueira, também aí um abraço para Fotografia Jean Reis, em Belo Horizonte, acompanhando a gente. Um abraço para Clara Rezende. Clara, eu não sei exatamente se está em Santo Antônio de Jesus, se está em Salvador, onde é que está. Clara, uma amiga querida, eu vi essa menina recém-nascida, e fico muito contente por todo o sucesso, por todo o progresso que essa menina faz na vida. Que Deus abençoe sempre na sua inteligência, na sua força de vontade, nos muitos talentos que você tem. Mas não só ela, a cada um e cada um de vocês, que vai dando fruto na sua vida, vai acolhendo o dom de Deus na sua existência. Clarinha está aí em Santo Antônio, está na minha terra, coisa boa. Então, gente querida, e na tua terra também. Gente, então um abraço grande para vocês. Um dia cheio de Deus e que a gente vai vivendo a cada dia desta novena de Pentecostes, né? E eu lembro também a vocês, né, aquela transmissão que vou fazer com o Padre Marcos André no dia 1º de junho, vai ser às 18 horas aí do Brasil, no perfil dele e no meu, sobre os dons do Espírito Santo. A mim vai tocar o dom da fortaleza.
vamos meditar sobre esses dons, mas talvez no perfil dele, não sei se já começa a partir de hoje, nessa novena de Pentecostes já se vai começar a meditar sobre os dons do Espírito Santo. Gente querida, fica com Deus, um dia abençoado, que essa novena de Pentecostes, em cada momento desse dia, a gente possa dizer, vem Espírito Santo, e que ele possa nos fazer passando das tristezas aquela alegria que é perene, aquela alegria que ninguém pode arrancar de nós. Vou salvar aqui o vídeo, vocês curtam, vocês comentem, vocês encaminhem. Depois vamos colocar esse mesmo vídeo lá no nosso Instagram, ou no nosso canal do YouTube, o canal Padre José Raimundo, meditando a palavra, escutando a palavra, e também no nosso perfil do Facebook e na página do Facebook também. Fiquem com Deus.